Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, começo de semana, Colorado pensando no Fluminense, jogo na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Técnico Eduardo Cudê recebe boas notícias vindo do departamento médico e também da seleção brasileira. Quero falar também, gente, sobre as negociações do Internacional que estão em vias de serem finalizadas. E o dinheiro milionário que está entrando do Forte Futebol e que vai dar uma bela aliviada nos cofres do Clube do Povo. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então e nesse vídeo quero atualizar as informações do Internacional, mais uma semana começando no CT do Parque Gigante com treino nesta segunda-feira, um trabalho, claro, regenerativo, melhor dizendo, para os jogadores que atuaram a maioria do tempo contra a equipe do Cruzeiro, vitória por 2-1 lá em Belo Horizonte, e um trabalho mais para os jogadores reservas, mas com boas notícias em relação à preparação do Inter para encarar o Fluminense, jogo na quarta-feira, horário ruim, 7 da noite no estádio Beira-Rio, né? Um trauma do Fluminense, um reencontro que poderia ter acontecido de outra forma, mas o Inter vai encontrar os campeões da Libertadores dentro do estádio Beira-Rio. Mas enfim, é um jogo com outro tamanho, um jogo com outra importância, tanto para o Inter e quanto para o Fluminense, que nem deve trazer os seus principais jogadores aqui a Porto Alegre. Muita festa, inclusive tem uma festa marcada para hoje, né, do grupo de jogadores que vai se representar somente amanhã, já viaja a Porto Alegre para esse jogo do Brasileirão. O Fluminense que tá bem na tabela, aí tá no meio da tabela, não corre riscos mais de queda, já está classificado para a próxima Libertadores, então, né, o problema maior é o Internacional para esse jogo, que tem que fazer os pontos ainda necessários para o Internacional se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. O Inter hoje com 42, fazendo mais 3, chega a 45 e aí mata qualquer disputa. Para esse confronto, o Inter não perdeu ninguém, essa é a boa notícia. Ou seja, de todos os titulares que o Inter teve à disposição contra o Cruzeiro, eu diria que foram 10 titulares, Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e Johnny, Arangues, Maurício, Wanderson, Alan, Patrick e Valência. Todos eles estão à disposição para esse jogo de quarta-feira. A boa notícia é do lado esquerdo de defesa do Internacional. O Dalbert foi titular contra a equipe do Cruzeiro, até acho que não fez uma partida desastrosa como fez contra a Curitiba e contra o América Mineiro, mas o Cudê vai ganhar outras duas alternativas. Nico Hernandes treinou normalmente hoje e fica à disposição. Ele que foi o escolhido no jogo contra o América e até acho que teve um melhor rendimento no comparativo com o Dalbert. Deu assistência, inclusive, para o gol do Valência contra os mineiros aqui no estádio Beira-Rio. E outro nome que passa a ser alternativa é Tauan Lara. Ele que foi medalhista de ouro no Pan-Americano do Chile. É verdade que foi utilizado pelo técnico Ramon Menezes muito mais como um ponta, como um ala, né, pelo lado esquerdo, fez gol na campanha, inclusive contra a seleção de Honduras, fez alguns jogos bons também como um atacante e foi utilizado assim durante algum período também na categoria de base do Internacional, quando teve um destaque lá naquele time campeão brasileiro sub-20 em 2021. Então daqui a pouco o Cudê pode ter outro olhar aí para o Tauan Lara. O Mano Menezes também utilizou o Tauan como um extrema em dados momentos da temporada anterior. Então daqui a pouco o Lara pode ser uma alternativa num esquema diferente do Colorado. Matheus Dias também está de volta, mas esse ainda não treinou com o grupo, então ainda cabe maiores informações em relação a esse jogador, né? Segundo o informado pela assessoria de imprensa, o voo do Matheus Dias atrasou em relação ao do Tauan Lara e por isso ele se representa somente amanhã, mas deve ficar à disposição para encarar o Fluminense. Então, tentando esboçar um provável time aqui, eu sei que é cedo, mas vamos lá. Rocher, Bustos, Vitão, Mercado, Dalbert, ou Nico, ou Tauan Lara. No meio-campo, Johnny e Arangues, Maurício, Wanderson, Alan, Patrick e Ener Valência. É um time considerado até ideal aí por parte do Internacional, já que o René segue fora ainda sem previsão de retorno. Lembrando que além do René, o Hugo Mário também segue lesionado, tá bom? Qual time você escalaria? Qual seria o seu lateral esquerdo? Deixa no comentário aqui que é sempre muito importante a tua opinião dentro do canal. Assim como é importante você chamar a Pesto Comunicação.
né, que pode levar a tua marca a um outro nível. Aproveite os últimos 2 meses do ano para dar aquele upgrade na tua empresa, se comunicar melhor através das redes sociais, né, também daqui a pouco atingir um público-alvo para que tua empresa chegue a mais clientes, a potenciais clientes que hoje nem sabem da existência da tua empresa e adquirir melhores resultados até financeiramente falando. Então chama a galera da Pesto Comunicação, o link está na descrição do vídeo ou no QR Code que eu estou colocando aqui na tela para que você tenha R$100 de desconto com o cupom do Vozes, Vozes 100, tá bom? Então você tem o desconto da Pesto Comunicação em qualquer serviço, né? Seja em gestão de marca nas redes sociais, em identidade visual, enfim, são vários os serviços da Pesto Comunicação que você pode adquirir para a sua empresa ter melhores resultados, né? Link na descrição aqui do vídeo. Quero falar também, gente, sobre uma notícia importante, talvez a notícia do ano para o Internacional. Afinal, foi uma batalha muito grande entre Liga Forte Futebol e Libra e o Inter assinou, enfim, com a Liga Forte Futebol. E está recebendo a primeira parcela do dinheiro nesta temporada, R$109 milhões no caixa do Inter. O que isso significa, gente? Que o Inter vai conseguir utilizar esse dinheiro ainda nesta temporada. O que o presidente Alessandro Barcelos tem como ideia para esse dinheiro? 90% deste valor será para abater dívidas que o Inter tem, que hoje estão na casa dos 600 milhões. Só que assim, essas dívidas que o Internacional tem é aquela coisa. Vou dar um exemplo aqui. O Inter deve o Independiente pelo Bustos, tá? O Inter deve, sei lá, um valor hipotético de 5 milhões de reais. O Inter chega lá, Independiente, eu vou te dar 3 à vista e a gente quita essa dívida. O Independiente topa, né? Afinal já tá querendo esse dinheiro há muito tempo, então a dívida do Inter, além de ser 5, né, caiu 2 milhões, né, oferecendo os 3. É hipotético isso aqui, tá, gente? Então o Inter imagina que quitando algumas dívidas à vista, né, o valor inteiro da dívida diminua bastante, né? E que também isso dê um respiro para o Internacional ter um poder de endividamento maior, né, conseguir outro tipo de investimento através de bancos, né, de financiamentos, consiga alguns empréstimos para também fazer o investimento no time. Lembrando que o Inter tem como meta orçamentária 130 milhões de reais em venda de jogadores. Cerca de 40 milhões devem entrar em janeiro da venda do Johnny para o Real Betis da Espanha. E o dinheiro da Forte Futebol pode fazer com que o Inter segure Maurício, pelo menos num primeiro momento. Claro que vai depender muito das propostas que forem chegar pelo meia do Internacional, que desperta interesse aí da Atalanta, da Itália, por exemplo, e a gente sabe que o André Cury é um empresário muito influente no futebol e que pode conseguir algumas boas ofertas pelo meia do Inter, que até vem se destacando, fez um dos gols da vitória do Inter contra o Cruzeiro no fim de semana. Mas a ideia é segurar Maurício, né, e dar uma injeção no time do Internacional e nas dívidas do clube. Então esse dinheiro é fundamental, que entrou já nos caixas do Colorado, 109 milhões de reais. Então pagamento de dívidas, mais o início das obras do CT de Guaíba, são cerca de 10 milhões que devem entrar para o início das obras lá da cidade do Inter em Guaíba, né, que deve dar um outro patamar ao time do Internacional, vai conseguir juntar a categoria de base, profissional, futebol feminino, quem sabe não surjam mais promessas a partir do CT de Guaíba construído, tá bom? Então esta é a boa notícia em relação ao futuro do Colorado. Lembrando que o Inter está em vias também de anunciar a renovação de Gabriel Mercado, zagueiro experiente que vem jogando muito bem na minha concepção, deve ficar mais um ano no Colorado, né? Pela sua liderança e pelo rendimento que teve, em especial na Libertadores, o Mercado deve renovar mais um ano. Ainda há algumas outras pendências, né? Jean Dias, Dalbert, Rômulo, e a gente troca essa ideia um outro momento. Mas Mercado muito perto de ser anunciado, mais um ano dentro do Clube do Povo. Certo? Não esquece de passar na KTO, kto.com, usa o código COLAR para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Hoje 2 jogos importantíssimos na Série A. Tem Botafogo e Vasco, torcida do Colorado vai pro fogão hoje. Botafogo tem que ganhar a partida. E Santos e Cuiabá. Eu torço por um empatezinho aqui. Se tiver que acontecer um vencedor, que seja o Santos. Aí o Cuiabá não ultrapassa o Internacional nesta rodada. Tá bom? Meu palpite? 1-1, Vasco e Botafogo, e vitória do Santos por 2-1. Tá bom? Aquele abraço, turma. Fui!